Já estamos de volta com a primeira página dessa quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2020. E já aqui em nossos estúdios, né, Marquinhos? Está o secretário de Desenvolvimento Urbano, o Bruno Sampaio, que vai conversar conosco na manhã de hoje, trazer informações para a população a respeito da parte de desenvolvimento urbano da cidade. Bruno, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Tony, bom dia, Marquinhos, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. É um prazer estar aqui na Raízes FM para poder esclarecer para a população alguns pontos aí, algumas dúvidas e mostrar para a população alguns trabalhos que nós estamos fazendo na área de desenvolvimento urbano, limpeza. Vamos lá, Tony. Bruno, para a gente começar esse bate-papo, você está à frente da secretaria aí um pouco mais de um mês. Como que foi encontrada a secretaria no início aí da sua gestão? Bom, a secretaria foi encontrada em situação de penúria. Realmente a gente com recursos totalmente escassos, máquinas quebradas, falta de equipamentos, falta de materiais, falta de estrutura para o pessoal trabalhar. A situação é realmente bastante crítica, porque já no primeiro dia as demandas são enormes. A população, na primeira hora que nós assumimos da secretaria, já estava nos ligando para demandar serviços, para solicitar limpeza, solicitar manutenção em alguns pontos da cidade. E nós não tínhamos tratores, não tínhamos equipamentos, tudo quebrado. Então, bastante difícil essa situação que nós encontramos. E os primeiros dias foram dedicados para tentar levantar esse equipamento, para tentar consertar esses tratores, essas máquinas, algumas delas com a ajuda de alguns fornecedores, que inclusive onde a prefeitura tinha da gestão passada dívidas nesses fornecedores. Então, além das máquinas estarem quebradas, nós, ao tentar consertar esses veículos, encontrávamos situação de dívida nos fornecedores. Então, encontrávamos resistência para conseguir fazer essas manutenções, coisa que nós fomos negociando, acertando o pagamento dentro do possível, das possibilidades financeiras, e já estamos conseguindo colocar algumas máquinas em funcionamento para dar atendimento às necessidades. Bruno, como você mesmo disse já no início, vocês sentem uma certa demanda maior, porque até mesmo na troca, né, de secretários e tal, a população acredita que a coisa vai mudar, né, e que vocês já têm autonomia de repente já sair resolvendo os problemas. Então, vocês sentiram essa dificuldade devido ao que você acabou de falar. E nós notamos aqui também, claro, né, nós temos aquele contato direto com os ouvintes através do Solta Sua Voz. Muitas pessoas utilizam esse canal para poder tentar resolver algum problema que tem aí na sua comunidade, no seu bairro. Já de início, com relação à poda de galhos, até mesmo que obstruíam algumas passagens, né, onde as pessoas, né, passavam através de passarelas e tal. E o interessante é que essa época do ano, árvore, mato, cresce de uma forma assim, da noite para o dia, né? E foi difícil para tentar resolver todos esses problemas aí. Ainda existe reclamação direcionada a isso? Sim, o período chuvoso, que é o período de verão, o mato cresce muito rápido. Tem algumas espécies que chegam a crescer de 1,7 a 2 centímetros por dia, questão de mato. E também, em virtude daquele temporal que nós tivemos em 17 de novembro, muitas árvores da cidade, ainda no final do ano, tinha vestígios desse temporal de galhos, de árvores que caíram, que não conseguiram ser totalmente removidas. Então, quando nós assumimos, depois teve o recesso ainda do final de ano, para complicar ainda mais que o serviço deixou de ser prestado. E quando nós assumimos, além desse passivo que nós herdamos em função desse temporal, o período chuvoso, então nós estamos tendo enormes dificuldades em manter o mato limpo, o mato cortado, praças, terrenos, avenidas, ruas. Porque, além desse período em que o mato cresce mais rápido, as dificuldades que nós temos por falta de pessoal e falta de equipamento. Nós temos uma equipe contratada, uma empresa que presta serviço para a prefeitura, que faz essa limpeza, que nos auxilia nessa questão de podas. Falei, mas nós estamos trabalhando, já foram realizadas muitas podas, muita limpeza. Vocês podem perceber que nesses primeiros 40 dias já está sendo feito muitas áreas, muitas ruas, escolas, unidades de saúde. Então é muita coisa realmente para a gente fazer com recursos absolutamente escassos. Então a gente pede para a população que tenha paciência nesses primeiros
nesses primeiros meses de mandato, que nós estamos estruturando, montando novas equipes para conseguir ser mais eficientes nessa questão de limpeza das vias públicas, dos prédios públicos, escolas inclusive. E a mesma equipe que vem do outro mandato? Sim. Porque existia algum contrato? Sim, a empresa tem contrato vigente até, se não me engano, até maio. É uma empresa que já foi licitado, foi contratado, ela tem contrato vigente e ela continua prestando serviço nessa área de limpeza pública, sim. Bruno, e o cronograma, como que está dessa limpeza? Já tem alguns locais que foram feitas a carpinagem, sim, a poda de galhos? Como está nesse momento a limpeza? As nossas equipes ficam trabalhando na limpeza de cemitérios, nos logradouros públicos, escolas, postos de saúde, juntamente, em conjunto com a empresa terceirizada. Nós temos um cronograma interno dentro da secretaria, em torno de cada 50 a 60 dias completa-se um ciclo. Nós temos um mapa onde a gente vem rodando a cidade e fazendo a limpeza. Quando surge uma demanda urgente, por exemplo, essa semana nós tivemos vacinação. Então a pracinha do museu, onde é o posto de vacinação, nós direcionamos uma equipe para fazer essa limpeza. Então nós temos algumas variações dependendo da necessidade, se vai acontecer algum evento, algum tipo de evento que demande essa limpeza, então a gente acaba mudando. Mas nós temos sim um cronograma para rodar a cidade toda, para que todas as áreas da cidade sejam atendidas. E mais uma dúvida que a população tem, Bruna, é a respeito das podas de árvores. Como que funciona para uma pessoa solicitar a poda de uma árvore? Poda de árvore, quem dá autorização para a poda faz a avaliação para que a árvore possa ou não ser podada é a Diretoria de Meio Ambiente. A pessoa entra em contato através do telefone 3491-9306 e através do e-mail meioambiente@capivari.sp.gov.br. Então a equipe de Diretoria de Meio Ambiente vai até o local, avalia, e se for viável, se for permitido o corte dessa árvore, ele orienta a pessoa sobre como proceder e, se for o caso, a prefeitura realiza essa poda nas áreas públicas. Nas áreas públicas. Sim. Isso que eu ia perguntar, se na fosse área dentro particular, de um terreno... Aí a prefeitura emite a autorização para que o munícipe realize essa poda. Bruno, eu moro ali do lado da Jurema e eu notei uma certa manutenção no telhado lá. Isso aconteceu em várias escolas ou foi só ali no Jurema? Não, em várias escolas nós estamos com equipes em todas as escolas praticamente verificando as necessidades de manutenção, inclusive em função desse temporal do final do último ano, teve muita coisa que estragou, telhados que caíram, então as nossas equipes, juntamente com a Secretaria de Educação e as nossas equipes de manutenção, estão avaliando cada situação para que tenhamos condições de, se eventualmente formos voltar às aulas presenciais, além da parte estrutural das escolas, a questão de limpeza e deixar as escolas em condições para que os alunos possam frequentar ali com segurança e com tranquilidade. Bruno, nós vamos já chegar na parte de asfalto, mas antes nós temos vários trechos aqui da cidade, em ruas, que temos aquele cruzamento de ruas que são mais desniveladas, e a prefeitura vem realizando o trabalho de implantação de sarjetão. Como está essa implantação aí no município? Nós estamos identificando quais são os pontos mais críticos para a realização desse tipo de obra, o sarjetão, que tem como objetivo a drenagem das águas de chuva e também de acúmulo de água, de lavagem de quintal, que acaba se acumulando nesses pontos mais baixos e danificando o asfalto e prejudicando o trânsito ali. Então, já nesse início de governo, por determinação do Vitão, nós estamos identificando quais são esses pontos mais críticos. Já fizemos um ali no acesso na pracinha da Raia, ali onde vai, naquela bifurcação onde vai para o Santa Teresa d'Ávila e para o Santo Antônio. Aquela obra já foi realizada, está pronta, e essa semana nós estamos executando a obra aqui na rua Ismael Bueno de Oliveira, onde vira ali para o ginásio Ronaldão, que é um ponto crítico que sempre teve acúmulo de água, o asfalto ali sempre acabou se danificando, causando buraco, enfim. Nós já iniciamos a obra, devemos concluir até o final da semana que vem. A concretagem já foi feita, estamos aguardando o período de cura do concreto para agora poder, na próxima semana, fazer a parte de asfalto e liberar o trânsito para a população. Bruno, um tema que acredito que vocês têm uma demanda realmente assombrosa com relação a
a ter que resolver, né? O pessoal reclamando é com relação aos buracos, né, na malha asfáltica aqui da nossa cidade. Muita gente fala que a malha asfáltica ela é antiga, né, precisa de uma manutenção, acreditamos, diferente. Você acha que existe algum cronograma para, de repente, ter uma ação relacionada a tapa-buraco, recap? Tapa-buraco resolve, já que a malha asfáltica em Capivari está na situação que muita gente fala? Questão do asfalto, Marquinhos, é assim, os buracos quando eles são menores, a gente consegue fazer com as nossas próprias equipes a operação tapa-buraco com massa fria, que é o que nós já estamos fazendo desde a primeira semana. Nós vamos com as nossas próprias equipes, identificamos os pontos e também atendemos a pedidos da população que ligam na secretaria e apontam, falam, ó, na rua X tem um buraco, a gente vai lá, avalia esse buraco, se for possível de fazer com os nossos próprios recursos, a nossa própria equipe faz o tapa-buraco pequeno. Quando é o buraco maior, que já está numa situação que o asfalto já está mais deteriorado, aí é necessária a aplicação de massa quente. E esse tipo de serviço nós não conseguimos fazer com as nossas equipes. Nós fazemos através de empresas contratadas que participaram do processo de licitação. Então nós organizamos os cronogramas e fazemos a operação. Manda vir o caminhão com o equipamento, o rolinho, a fresa, e o pessoal faz esse serviço para a prefeitura. Essa semana nós estamos fazendo na Brigadeiro Faria Lima, que é uma via que inclusive nós temos projetos através da área de projetos que estamos avaliando, ainda está em estudo a construção, a revitalização de toda essa avenida. Só que como a situação dela é muito crítica, nós estamos fazendo a operação tapa-buraco, passando a fresa, colocando para acertar, para deixar em condição transitável. Mas a gente a gente passa sempre nos locais e busca identificar quais são os pontos mais críticos. E nesse ponto aí na Brigadeiro Faria Lima, que realmente muita gente reclamava e a situação estava vergonhosa, poderíamos dizer, né? Chegar no ponto que chegou, a gente não tinha como desviar, né? Você não sabia como trafegar naquela via ali, ou a gente até evitava. Você acha que esse trabalho que está sendo feito lá vai resolver o problema? Marcos, ali é um problema estrutural naquela avenida que foi feita sem galerias de águas pluviais. Então, o que nós estamos fazendo é o quê? É a operação tapa-buraco para tentar restaurar ali, para deixar em condições transitáveis. Porque, como eu disse anteriormente, há estudos ali para que a gente faça a obra correta. Só que essa obra, ela fica um valor bastante elevado. Então, a gente não só precisamos realizar o projeto para depois buscarmos os recursos. O que nós estamos fazendo é um paliativo para deixar a via em condição de transitar com segurança. Bruno, nós percebemos também que a última chuva forte que atingiu o município, acho que umas 2 semanas atrás, o trecho ali da Avenida José Niquino, sentido centro, próximo ao Ronaldão, ali foi um asfalto recente, um recap recente que foi feito ali, e percebemos que está sinalizado e a enxurrada acabou levando uma parte do asfalto ali. Ali está aguardando, existe fugiu a palavra, da empresa responsável ali? Sim, a prefeitura já notificou a empresa, esse asfalto está em garantia, nós já notificamos, a empresa já vai fazer o reparo em garantia, nós já foi notificado. E agora outro ponto que nós temos aqui, Bruno, além da Avenida Brigadeiro Faria Lima, é a Josefina Giovana Rossi, que liga aos bairros São João, ao Caraça, ao Jardim do Bosque, ao Bosque dos Pinheiros, uma via que também está bastante prejudicada e, além disso, a população tem que dividir o pouco espaço de asfalto que tem com os veículos, porque não há um acostamento, uma passagem, principalmente lá próximo do Clube da Cultura. Como está a previsão aí para melhorias nessa área? Ali naquela região nós também estivemos lá, inclusive o prefeito Vitão foi comigo lá, nós fomos com algumas empresas para verificar qual é a real situação daquele local, o que vai ser feito nos próximos semanas aí. Nós vamos fazer também da mesma forma como a Brigadeiro. A obra definitiva requer um investimento muito alto, o que a prefeitura hoje não tem recursos próprios para executar. Nós vamos fazer uma operação tapa-buraco nas próximas semanas para melhorar as condições que já há muito tempo não recebe nenhuma manutenção. Então, inclusive, o prefeito Vitão esteve lá comigo, nós avaliamos a situação,
naquela região ali, mais próximo do Clube da Cultura, ali onde era o antigo Clube do Banco do Brasil, ali nós vamos fazer um serviço um pouco mais complexo, porque ali está sem condição, o tapa-buraco não resolve. Então naquele trecho nós vamos realizar uma obra de asfalto ali. E em toda a extensão da avenida nós vamos fazer uma recuperação paliativa também, porque se nós formos esperar a chegada desses recursos que nós estamos pleiteando, a população não vai ter condição de transitar. Então nós vamos fazer obra de reparo também para aguardarmos a chegada desse recurso, para que nós possamos fazer uma obra ali estrutural e tentar resolver de uma forma definitiva esse problema, com calçada, galerias de água de chuva, enfim, fazer a obra como ela tem que ser feita mesmo. Bruno, ainda falando na Josefina Giovana Rossi, nós temos 2 pontes que interligam ali a região. Também temos a ponte que interliga o Castellani ao Jardim do Bosque, ao Bosque dos Pinheiros. E segundo uma resposta que nós tivemos da administração anterior, os projetos dessas novas pontes já estavam prontos, concluídos. Como que está o andamento da substituição dessas pontes? Devido a uma reestruturação que nós tivemos na administração, por determinação do prefeito Vitão, do Bruno, a parte de projetos não será mais a responsabilidade do desenvolvimento urbano. Nós estamos dividindo isso para que a parte de projetos seja tocada pela área de projetos e novas obras. E o desenvolvimento urbano coordenará a manutenção das áreas que já existem. O prefeito Vitão, nós tivemos uma reunião, ele me informou que essa questão das pontes já está sendo conduzida, está sendo estudada pela área de projetos, e dentro aí desses próximos meses nós devemos ter alguma novidade em relação a isso. Está sendo conduzido pela área de projetos. Enquanto isso, vai ter também uma paliativa ali nas duas pontes? Vamos fazer algumas melhorias ali, para que, enquanto não vem esse recurso, que, como eu digo, ponte não é uma coisa que você pode intervir você requer licenciamento, tem que ter aprovação do projeto de engenharia, dos órgãos ambientais. Então tudo isso está sendo conduzido pela área de projetos. Dentro dos próximos meses aí também devemos ter novidades. Bruno, uma dúvida, acredito que inclusive tem um comentário aqui no Facebook do Rogério. Ele fala a respeito das tampas dos bueiros. Quando uma rua recebe o asfalto, o recap, acaba aumentando, o nível ali. E as tampas dos bueiros ficam na posição que estavam antes. Quem que tem que fazer essa manutenção? Porque acreditamos que deve ter uma norma. Quem que tem que fazer? A concessionária que faz o serviço ali, ou a Secretaria de Obras? Na verdade, quando trata-se de galeria de água pluvial, é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, onde há esses pontos, a população pode ligar no 3491 5039, apontar onde tem esses problemas, que se for galeria pluvial, de água pluvial, de chuva, é responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Quando se trata de poços de visita de água de encanado ou de esgoto, aí o SAI que realiza a manutenção. Mas a gente trabalha em conjunto, a gente tem sinergia entre as áreas, para que o serviço seja feito, tanto a nossa responsabilidade quanto a do SAI. Bruno, outro ponto também que a população clama por melhorias na parte de asfalto é ali o bairro São Luís, a entrada da cidade, em frente ao cemitério. Tem algum projeto de recap ou de operação tapa-buracos para aquela região? Como eu disse para você, a questão de projetos, de novas melhorias, está sendo tratado pela área de projetos. Então existem estudos, existem algumas análises que estão sendo feitas prévias, só que geralmente esse tipo de obra, o que acontece? Nós precisamos da parceria da população. A população daquela área tem que aderir a um programa para que ela também contribua com o custeio, porque assim a lei determina. É uma obra de contribuição de melhoria. Então, todos esses estudos, quando se obtém o orçamento, é passado para a população, é feita uma organização para que a população, uma parcela da população tem que aceitar participar com o custeio dessas obras de melhoria nessas áreas que já existem. Agora, 2 pontos que nós já fizemos várias matérias. O primeiro é sobre a ponte que dá acesso na área rural aqui, acho que é no bairro Água Parada. Tem alguma posição a respeito daquela região? E sobre as estradas rurais também, como que está as melhorias? Sim, como eu disse para você, Tony, no início do governo, nós assumimos a máquina que faz a manutenção em estradas rurais, é a motoniveladora.
estavam as duas quebradas, inclusive uma agora que nós conseguimos fazer uma semana que está em operação. Estamos fazendo operações de manutenção dessas estradas, fizemos no Bosque, na Rua Piracicaba, algumas ruas do Bosque, e essa semana estamos fazendo no bairro Canciã, inclusive na estrada principal. Vocês devem ter notado, nós publicamos algumas fotos, algumas informações, estão sendo feitas ali e elas serão atendidas. Com relação à ponte no bairro Água Parada, aquela ponte de madeira que caiu, que foi divulgado, nós estivemos lá com a equipe, com o diretor de meio ambiente, inclusive. Aquela ponte antiga, ela é numa área particular. Aquele terreno são 4 sítios ali, e o dano estrutural naquela ponte não é uma coisa que a gente possa fazer uma manutenção. Teria que ser construída uma nova ponte, e o custo também é altíssimo, requer licenciamento ambiental, autorização dos proprietários. Então não é uma intervenção que a prefeitura pode fazer a seu bel prazer do dia para a noite. Requer todo um projeto, aprovação de obra de engenharia, de licenciamento ambiental. Nós estivemos lá também, já repassamos para a área de projeto para que seja avaliado a viabilidade. E demais estradas rurais, nas próximas semanas e meses aí, podem ter certeza que também vão estar recebendo cuidados. Não estava sendo feito serviço porque as máquinas estavam quebradas e somente agora nós estamos em condições de executar esse tipo de serviço. Bruno, nós recebemos aqui a participação de um ouvinte. Não é a sua área, mas a gente pode, acho que, dar uma explicação. Eles estão falando a respeito do radar que foi instalado ali próximo da Guardinha, que não tem placa, não tem sinalização. Isso está ocorrendo porque ainda não está em operação, é isso, né? Exatamente. O secretário Mauro já fez a instalação daquele radar visando a redução de velocidade naquele trecho, que o pessoal passa muito rápido ali. Está sendo perigoso para o pessoal que mora ali, que tem comércio naquela região, mas o radar ainda não está em operação. Assim que ele for entrar em operação, será comunicado através dos meios de comunicação, será sinalizado. Mas a população pode ficar tranquila que ainda não está em funcionamento. Inclusive essa rua está fechada para manutenção no Sarjetão, que nós mencionamos aqui agora há pouco. Bairro Santa Rita, Marquinhos? Vamos lá, Santa Rita do Trevo. Nós recebemos muitas mensagens através do WhatsApp, quadro Solte Sua Voz. Às vezes o pessoal fala lá que o bairro é esquecido por estar distante da cidade. O que tem de previsto em melhorias lá, Bruno? Lá no Santa Rita do Trevo, na última sexta-feira, eu estive lá. Eu fui até o bairro verificar a situação. Realmente há muito tempo não recebe manutenção. Nós estamos buscando aí a questão de raspa de asfalto, de cascalho. Como eu disse também, lá é fundamental para a manutenção daquelas vias a motoniveladora, que estava quebrada. Nós estamos utilizando ela todos os dias aqui na manutenção do Canciã, desses bairros mais próximos também, que tem um grande número de circulação de pessoas. Mas os moradores de Santa Rita podem ficar tranquilos que dentro também de algumas semanas nós vamos estar direcionando equipes de limpeza. Vamos levar essa máquina até lá para fazer o ajuste dessas ruas. Vamos levar o pessoal lá para ajustar, para melhorar, para dar um talento naquele bairro também. E lá no Santa Rita do Trevo existe toda a estrutura com relação a projetos, galerias? Como é que está lá o bairro? Não, lá nós temos muito problema que boa parte daquele bairro não é nem regularizado. Então falta muita infraestrutura, tem áreas de ocupação. É uma questão bastante complicada que também está sendo tratada pela área de projetos, para que nós tenhamos condições de regularizar e de implantar as obras que realmente precisam lá. Só que, como eu disse, são obras caras, que necessitam altos investimentos, e em que não basta o investimento da prefeitura, de convênios, do governo estadual, federal. Nós precisamos também da contribuição da população, que é feita através de legislações específicas, que eventualmente, se vier esse recurso, se a gente conseguir elaborar esse projeto e viabilizar o recurso, ainda assim teria que haver a participação da população para o custeio dessas obras. Bruno, e em relação à iluminação pública, nós temos algumas avenidas que têm iluminação no meio que é de responsabilidade do município, temos postes que é de responsabilidade da concessionária responsável. Como está essa situação aqui em Capivari? Nós identificamos vários pontos onde há necessidade de troca de lâmpadas, que há muito tempo não são feitas as manutenções. Em trabalho com a Secretaria de Mobilidade Urbana do Mauro, nós estamos identificando esses pontos onde precisam ser trocadas as lâmpadas. Estamos já fazendo o quantitativo dessas lâmpadas para poder abrir os processos de licitação para realizar as trocas. Realmente as avenidas e praças, iluminações centrais são de responsabilidade da prefeitura e nós já estamos tratando disso. É que, como eu disse, há muito tempo não é feita a manutenção. Tem pontos
aqui, por exemplo, na Avenida Pio XII, em torno de 60 lâmpadas queimadas. Então isso não queimou nesse primeiro mês de governo, já foram queimando há muito tempo e não foram sendo substituídas. Então agora isso se acumula e nós temos que resolver esse problema todo de uma vez agora. Então a gente pede paciência para a população, nós estamos cotando, estamos verificando para que possamos substituir essas lâmpadas e deixar a avenida em boas condições. Bruno, nós recebemos aqui a participação da Milena. Ela está perguntando se há um planejamento de fazer alguma melhoria naquela avenida, é rua, né, avenida, que dá acesso ao Cancian, ao São Domingos, que não tem calçada, também é bem escura. Tem alguma previsão para aquela região? Ali, como eu disse agora há pouco, nós estamos aguardando o recebimento do material de raspa de asfalto para a gente poder fazer. Nós passamos a máquina lá essa semana, e assim que a gente receber esse material, nós vamos estar dando uma melhorada naquele acesso principal. Inclusive eu e Diego passamos lá ontem, que está sendo feito a máquina está trabalhando naquele local, e nós estamos aguardando a chegada desse material para poder fazer melhorias ali. Questão de iluminação pública, tem que haver um projeto pela área de projetos, para que haja ampliação através da concessionária. Isso também são coisas que estão sendo estudadas pela área de projeto, que desde as administrações passadas nunca foi feito. Então nós estamos estudando a viabilidade da execução desse tipo de projeto para que haja ampliação da rede de iluminação pública também. Bruno, você já comentou a respeito do reparo em guias e calçadas em vários pontos aí da cidade. Existe algum outro ponto em que vai ser executado esse serviço? Um ponto crítico que nós identificamos, que também devido em função do temporal do dia 17 de novembro, próximo ao Parque Ecológico, é um ponto que nós recebemos muitas reclamações na parte de trás do parque, onde houve levantamento de asfalto, de calçada. Então ali também nós já estamos estudando, orçando quanto nós vamos ter que investir ali para melhorar aquilo ali. E outros vários pontos que o pessoal, através dos telefones da secretaria, do e-mail, apontam para a gente que há necessidade. Como eu já disse, através do telefone 3491 5039, o pessoal pode apontar que a gente manda a equipe para verificar e buscar a solução aí. Houve alguma mudança, Bruno, com relação à fiscalização de mato alto, lixo nos terrenos, às vezes poda de árvore, né, de grama, às vezes quem tem chácara e tal, continua da mesma forma que no outro mandato? A pessoa tem que levar até o ecoponto, continua funcionando o ecoponto, como é que tá? Sim, os ecopontos continuam funcionando. Quando é resíduo de poda, de roçagem, o pessoal deve ir. Nós temos o ecoponto no Castellani, temos o ecoponto lá nos Garibaldi. Os resíduos devem ser descartados lá, não devem ser jogados pela população na rua. Um problema sério que nós temos com relação a resíduos sólidos é o pessoal compra um sofá novo, joga o sofá na rua. A prefeitura tem que passar a pegar. Não é assim que funciona. O munícipe é que tem que levar esse sofá até o ecoponto, essa cama, esse armário que ele trocou. E, inclusive, a área de meio ambiente vai passar a notificar e multar. Então as pessoas que virem alguém jogando esse tipo de resíduo, de móveis usados nas ruas, devem denunciar para que a prefeitura, através da diretoria de meio ambiente, autue essas pessoas, porque nós não temos condições de ficar passando, recolher lixo das pessoas. A gente já tem um ecoponto para que esse tipo de resíduo seja depositado. Também um outro ponto na Rua Teresina, voltando à questão de sarjetas e calçadas, ali era um ponto que sempre foi problema em tempos de chuva forte, que entrava muita água na Escola Padre Carreta. Nós fizemos algumas intervenções lá nesse início de mês de fevereiro para tentar resolver esse problema. Fizemos rebaixamento de algumas bocas de lobo, de bueiros, e fizemos a limpeza de todos aqueles bueiros para tentar solucionar esse problema. Questão de resíduo. Os ecopontos, eles estão nos locais para que as pessoas levem até lá. Inclusive resíduos até 1 metro cúbico de construção podem ser levados, que a gente recebe. Você não vai levar, por exemplo, a demolição de uma casa inteira lá no ecoponto, que nós não vamos ter condição de descartar. Mas essa pequena quantidade, até 1 metro cúbico, o município pode levar até lá, que a gente acondiciona e inclusive utiliza alguma parte dele que é permitido. A gente consegue utilizar em reparos de estrada para fazer calçamento, então esse tipo de coisa. A gente acaba reutilizando esse material, ao invés de jogar no meio ambiente de qualquer jeito. Bruno, e a respeito das condições dos nossos distritos industriais? A pasta já deu uma visitada nos distritos?
Tem alguns serviços para serem feitos? Sim, nós estivemos também nas últimas semanas, juntamente com o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Murilo Castellani. Nós visitamos o distrito, conversamos com alguns representantes de empresas, identificamos alguns pontos de melhoria. Vamos fazer também dentro das próximas semanas operação tapa-buraco no DIC 1 e também no DIC 2. Primeiramente vai ser no DIC 1, nós vamos restaurar algumas vias aí que está cheio de buraco, mas nós estamos ouvindo quais são as demandas, as necessidades dos representantes das empresas ali, para que a gente possa fazer melhorias ali e deixar o distrito em condições de receber mais empresas ali. Bruno, antigamente o município possuía a sua própria usina de asfalto. Você acha que é viável para o município um projeto desse ou não? A grande dificuldade que nós temos em questão de usina de asfalto é a operação pessoal e a questão de custos. É caro, é um investimento alto e não só o investimento para aquisição, mas para manutenção e pessoal para operação. Como você bem sabe, para que a gente contrate funcionário tem que ser através de concurso público específico. Então a gente precisaria abrir concursos para pessoal especializado para manter isso, para operar essas usinas, adquirir maquinários para aplicação. Então no momento é viável a contratação de empresas terceirizadas, porque não adianta nós fazermos a aquisição de todo esse equipamento se depois não tivermos condição de operar e de aplicar o asfalto. Então seria desperdício do recurso público aí. Bruno, você também falou a respeito do entorno do Parque Ecológico aqui de Capivari. Sabemos que por conta da fase que o município se encontra, a fase laranja, o município não está abrindo o Parque Ecológico, mas a Secretaria está planejando lá fazer melhorias no Parque Ecológico, porque desde o último temporal o cercamento do parque tem partes que caíram, até inclusive esses dias atrás eu vi a própria população tentando dar uma ajeitadinha. Tem um projeto um cronograma de melhorias para o Parque Ecológico? Tony, no parque nós ainda não temos a data que será feito o serviço, mas está na nossa programação. Nós estamos avaliando qual é a situação. Está bem crítica a situação, principalmente em função do temporal. Destruiu muitas árvores, caíram. E como está fechado e existem outras áreas que estão sendo utilizadas, então nós estamos priorizando as áreas que de fato estão sendo utilizadas para fazer essa limpeza. Porque não adianta a gente colocar uma equipe lá agora se o parque vai permanecer fechado. Então, como há muita demanda e nossos recursos ainda estão muito limitados, nós estamos focando as equipes nos locais de escolas, postos de saúde. Então, para que haja limpeza lá, nós vamos fazer uma programação. Como eu disse, na área externa nós já estamos cotando o valor para reparo daquele asfalto que foi arrancado pelas chuvas, mas nosso objetivo do governo é, com certeza, reabrir o parque e reestruturar ele para que a população possa utilizar o mais breve possível aí. Bruno, nós temos aqui também uma participação de uma ouvinte. Ela está falando sobre a Avenida Itália. Você, quando começa ali a Avenida Itália, já temos uma lombada de cara. Ela falou que tem um buraco bem na lombada. Se tem como a secretaria dar uma atenção nessa situação, porque às vezes o motorista não consegue. Sabemos que ali também é um local bem recorrente por causa, em relação da lombada, os veículos de grande porte também freiam ali e acabam causando esse transtorno, né? Então, ela está pedindo se tem como dar uma passadinha por lá. Sim, com certeza. A gente, como eu disse, estamos abertos através dos canais da comunicação, o próprio telefone da secretaria. Quando o município tiver qualquer tipo de demanda, ele pode entrar em contato, deve entrar em contato com a secretaria, com a prefeitura, que nós vamos até o local, verificamos as possibilidades e vamos buscar solucionar os problemas. Pode entrar em contato que nós vamos sim. Com relação a esse ponto, já vou pedir para a equipe para que vá até o local e avalie a possibilidade do reparo. Bruno, você, como responsável pelo desenvolvimento urbano, hoje nós percebemos que nas grandes cidades, as cidades que estão renovando seus asfaltos, elas preferem não utilizar mais as lombadas. E aqui no município de Capivari nós temos uma grande procura de pedidos de lombadas, né? A lombada hoje, ela é uma boa opção ou temos outros meios que substituam isso? A questão de determinação de onde é instalada ou não a lombada é a Secretaria de Mobilidade Urbana e de Trânsito que avalia se é necessário ou não a lombada. Sim, existem outros meios de controle de velocidade para que o trânsito flua melhor, com mais segurança, mas quem coordena esse tipo de
de aplicação ou não da lombada é a Secretaria de Mobilidade Urbana, é o trânsito que define. Não somos nós do Obras do desenvolvimento urbano que fazemos essa avaliação. Não, sim, mas na parte técnica, a gente sabe que quando o veículo chega na lombada, ele tem que frear, sim. Há uma trepidação, as casas vizinhas podem sofrerem com isso, então... Sim, trepidação, ruído, então uma das alternativas é a questão do radar. O radar, ele é uma ferramenta que, se você não ultrapassar o limite previsto ali, você não vai ser multado, e a população muitas vezes reclama do radar, dizendo que é uma forma de arrecadação. Não, o radar é uma ferramenta. Se você andar dentro do limite de velocidade, você não vai nunca ser multado. Então existem esses outros meios para que não seja necessária a instalação de lombadas. Bom, em várias cidades a gente passa também, não sei como é que fala, acho que é lombada eletrônica, né? Lombada eletrônica. É uma espécie de radar. A lombada eletrônica, se você não tem alteração ali no solo, só que você tem que reduzir, senão você é autuado. Exato. A gente quer agradecer a todos os nossos ouvintes que estão participando. O Luiz Pacheco, o Bruno já falou a respeito do radar ali próximo ao Ronaldão, só que ele fala que logo abaixo ali... existe um problema na via, acho que onde isso, no final da Ismael Bueno ali, onde estamos realizando a obra de Sarjetão ali. Maravilha. Deixa eu ver quem mais aqui participando. O João Luiz, Bruno, ele perguntou, só pra gente finalizar aqui, do temporal, árvores que caíram dentro de propriedades, se a prefeitura tem como ajudar a retirar. Dentro de terrenos particulares, a prefeitura não tem como fazer esse tipo de intervenção, que até, inclusive, a legislação não nos permite fazer isso. A orientação que eu dou para o munícipe é que procure a diretoria de meio ambiente para que seja feita a avaliação. Não, essa aqui, no caso, no temporal, elas foram derrubadas. Sim. Ele não vai nem cortar. Ele só está perguntando se a prefeitura... Dentro do terreno a gente não faz esse tipo de operação. As árvores que caíram nas vias públicas, nos logradouros públicos, nós fizemos a remoção. Dentro dos terrenos, o munícipe tem que contratar a empresa para fazer essa retirada. Inclusive pode ser levado até o ecoponto. Esse material de poda, de corte de árvore, ele pode ser levado até o ecoponto, que a gente recolhe da destinação para ele. E uma dúvida, por exemplo, se eu tiver uma árvore caída dentro do meu terreno, eu tenho que comunicar a alguém? Posso fazer a poda sem a comunicação? Se a árvore caiu, sempre a gente recomenda para que busque a avaliação da diretoria de meio ambiente, porque às vezes, talvez possa a árvore se recuperar. Agora, se ela caiu de uma vez, a orientação é que contrata, e tem empresas que fazem essa remoção, cortam essas árvores com segurança. Sempre se atentar à questão de rede elétrica ao mexer com esse tipo de operação, sim, porque é perigoso, então procurar sempre contratar a empresa que possa fazer esse serviço. Bruno, há um tempo atrás aí nós notamos uma certa reclamação recorrente com relação ao cemitério. O cemitério, para muita gente, depois que o ente querido é enterrado, às vezes ele é esquecido. Acreditamos que o executivo não deveria utilizar dessa mesma forma com relação ao cemitério, manutenção e tal. Existe algum projeto para que essas reclamações elas diminuam, ou pelo menos, né, o cemitério traga para a gente algo assim de conforto, realmente, que possa entrar lá e ver que está tudo sendo cuidado? Como é que está? A maior dificuldade que nós temos no cemitério é em relação ao mato alto, principalmente nesse período de chuvas, e como é uma área muito grande e bastante, ela não é concretada, ela é pavimentada com bloquetes, que permite o crescimento do mato através deles. Nós temos equipes constantemente no cemitério, quando é difícil um dia que não tem equipes roçando, fazendo a limpeza do cemitério, a não ser quando nós precisamos remover essas equipes para atender demandas urgentes. Isso. Mas agora? Isso é feito constantemente, as equipes estão lá diariamente fazendo manutenção de roçagem, e a equipe que nós temos hoje, elas são insuficientes. Então é por isso que parece que o cemitério está sempre sujo, e de fato está. Porque devido ao tamanho do cemitério, você começa a roçar de um lado, quando você termina, a área que você iniciou já está com 1,5 m mato novamente. Então nós temos um projeto de aumentar as equipes para que o cemitério seja limpo e mantido limpo. Aumentar o quantitativo de funcionários fazendo essa manutenção lá. E, inclusive, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e agradecer aos nossos funcionários da secretaria, tanto os efetivos quanto os nossos diretores que entraram agora, pelo empenho que têm demonstrado para resolver os enormes problemas que nós temos
e fazendo tudo isso com escassez absoluta de recursos. Então eu quero deixar aqui meu agradecimento a todos os funcionários efetivos. Eles são realmente heróis de trabalharem com a vontade que eles trabalham, com a boa vontade que eles têm para ver a cidade melhor. Bruno, nosso tempo está estourado já, nós queremos agradecer a sua participação. Outras perguntas que nós recebemos aqui, nós vamos estar encaminhando para o Diego da comunicação, para a gente dar uma resposta para os nossos ouvintes. Muito obrigado aí pelo seu tempo dispensado. Ok, agradeço aí a rádio, agradeço a todos os ouvintes. Sempre que precisarem, nós estamos, o Governo Vitão, Bruno Barnabé, nós da Secretaria estamos sempre à disposição aí para atender as demandas e buscar proporcionar para toda a população uma cidade melhor e mais agradável aí para se viver. Valeu, Bruno, bom trabalho, boa sorte. Tá ok, muito obrigado, até mais.